Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a professora Daine de Língua Portuguesa e estou mais uma semana aqui para conversar com vocês. Na semana passada, nós estudamos matérias de jornais. Nas matérias de jornais que nós vimos, elas traziam as informações sobre peças teatrais, estão lembrados? Conseguiram fazer as atividades daquela semana? Nesta semana, nós temos algo que também vai falar sobre peça de teatro. Vamos ver o que é? O tema desta semana é peça teatral. Mas, professora, nós já não estudamos peça teatral na semana passada? Não exatamente. Nós vimos alguns trechos de algumas peças, vimos notícias sobre peças teatrais, mas essa semana nós vamos estudar a peça teatral pensando na forma como ela é organizada, como ela é apresentada, como a função da peça teatral. Então, nós vamos ver características mais específicas. Espero que vocês gostem e vamos começar com uma leitura de uma peça que eu vou deixar aqui para vocês. Pausem o vídeo, façam a leitura e já observem como ela está organizada. E então, gostaram da peça de teatro? Vocês viram que além das falas dos personagens, tem outras informações que são passadas para nós. Então, no início da peça de teatro, tem uma descrição de como é o cenário. Diz que tem algumas casas, que é uma espécie de uma colônia, de uma pequena cidade. Falando em cenário, vocês devem ter observado que tem algo diferente. Em todas as aulas, vocês sempre veem que no fundo, que atrás de mim, tem prateleiras com livros, certo? Então, é um cenário. É claro que isso é a minha casa, que tem livros no fundo onde eu estou gravando essa aula para vocês. Mas ela pode ser um cenário. Por exemplo, uma pessoa que não é uma professora e não tem uma parede com livros, se quiser representar uma professora, talvez coloque um fundo com livros. Então, é um cenário. Aqui, eu troquei o meu cenário. Então, eu coloquei esse fundo, é um tecido preto, não é um tecido especial, é um tecido que eu tinha guardado aqui em casa para mostrar para vocês. Então, digamos que eu quero montar um cenário ali. Eu poderia fazer um fundo com casas, com informações de uma cidade. Então, eu coloquei aqui um desenho só para vocês verem. Então, vejam só. Eu coloquei aqui, fiz o desenho, não sou exímia desenhista, mas vamos entender que aqui é uma escola. Eu fiz também algumas outros desenhos, comentando novamente que eu não sou uma desenhista. Então, eu fiz como se fossem casas. Então, as casas para representar o que está trazendo. E eu vou colocar isso aqui no cenário. Eu posso colocar outras coisas de acordo com aquilo que a peça teatral vai falar. Se você vai fazer uma peça de teatral num palco, vai ter um espaço muito maior. Mas digamos que aqui atrás eu fosse fazer um teatro de fantoches. Lá também fala sobre ter uma janela em que as pessoas estão conversando. Eu poderia fazer um recorte em madeira para colocar uma janela para fazer as duas pessoas, os dois personagens estão conversando. Então, eu vou montar aqui para vocês como se fosse um cenário. Vamos ver como é que fica? Você viu que eu coloquei no tecido ali atrás, como se fosse o nosso pano de fundo de uma peça, alguns elementos. Então, eu coloquei uma escola, eu coloquei algumas casinhas, como se fosse uma vila, coloquei uma menina para ser a personagem, tem ali uma florzinha. Claro, são coisas que não estão conectadas porque eu não estou falando de uma história específica. Mas as casinhas, por exemplo, poderiam ser a vila de que trata a peça que você leu. Tudo em uma peça teatral, ela vai orientar de como vai ser a encenação. Então, veja, a principal função de uma peça de teatro é a encenação. Como assim, professora? Veja, eu não posso, por exemplo, falar sobre de uma história que acontece no meio do mar, em alto mar, e não ter um fundo que remeta, por exemplo, ao alto mar. Então, ter um fundo de deserto. Tudo tem que ser conectado. Eu coloquei informações desconexas no tecido porque não estou falando de uma história específica. Na história que vocês leram, é uma vila, uma cidadezinha. Esse é o ambiente. Então, veja, tem algumas coisas que são importantes que estão aqui na tela.
Em uma história, os personagens são aqueles que praticam a ação. Então, nós tínhamos a Dona Helena e o alfaiate, que são os personagens da história que vocês leram. Espaço-ambiente é o lugar onde se passa a história. Então, por exemplo, aqui no fundo eu coloquei uma escola, casas, flores e um personagem. Tinha uma personagem. Então, os elementos dessa história teriam que ter relação com esse espaço ou ambiente. E aí nós temos as rubricas. As rubricas, elas indicam aos atores, né, uma ação, um movimento, um gesto, uma entonação de voz, orientam a forma de representação. Então tinha um momento ali que eles saíam e iam em frente para o palco. Então diz para o ator se ele tem, para personagem, se ele tem que entrar, se ele tem que sair, se ele tem que falar baixinho, se ele tem que gritar. Então essas informações são que trazem a rubrica. Quando você vê um filme, você vê uma peça de teatro, você vê uma encenação, os atores eles trazem a emoção deles, eles trazem a experiência deles, mas tem uma orientação dizendo o que vai fazer, o que a pessoa que escreveu pensou. Então, se a pessoa está brava, se ela está alegre, para que o ator que faz aquela personagem, ele consiga expressar o que é esperado. Então, não dá para um ator estar com raiva e falando todo delicado, não dá. Então, a encenação é feita a partir das rubricas que indicam esse movimento, do espaço estando de acordo com o que é dito e as personagens que são que são aqueles que praticam a ação. Entendido até aqui? Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre peça teatral, nós vamos responder algumas atividades. Então, essas atividades, elas são referentes ao texto que vocês leram lá no início, que era peça teatral. Vejam só. No texto, alguns trechos aparecem entre parênteses. Sobre isso, responda às questões a seguir. Esses trechos fazem parte da fala do personagem? Então, vocês viram lá que tem dentro do parênteses uma explicação, uma orientação, o que é aquilo. Eles fazem parte da fala do personagem? Não, eles não fazem parte. Letra B. O que aparece entre parênteses chamado de rubrica. Leia os trechos a seguir e sublinhe as rubricas. O que elas indicam? Vejam só, temos um trecho que diz assim. Dona Helena, entre parênteses, cantando. Os homens que há no mundo, cada um com seu chapéu. Senhor alfaiate. Pois então, Dona Helena, eu desafio a senhora. Saem pelas laterais do painel e se posicionam na frente do palco. O senhor alfaiate começa a cantar como se faz os desafios. Então, nós temos o cantando, entre parênteses, e temos saem pelas laterais e se posicionam na frente do palco. Os dois estão entre parênteses e se chamam rubricas. Nós vimos para que servem as rubricas. As rubricas servem para dar uma direção, um movimento, orientar o personagem sobre o que ele precisa fazer. E elas são tanto em questão a movimento de entrada e saída, como saem pelas laterais, como o que está na Dona Helena, que diz para ela, que diz que a personagem naqueles 2 versos precisa fazê-lo cantando. Então, não é uma leitura, ela precisa cantar aqueles 2 versos. Então, toda peça teatral vai ter rubricas. As rubricas indicam o movimento, entrada, saída, indicam a entonação da voz, a emoção que o personagem deve apresentar ao encenar aquela peça. Vamos adiante. No texto que você leu, além dos parênteses, foi utilizado outro recurso gráfico para isolar as rubricas e separá-las visualmente do texto principal. Então, o que é isolar? Isolar e separar. Temos o texto principal e temos a rubrica. Ela não pode ser confundida com o restante do texto, com a fala das personagens, certo? Então, vamos ver aqui a letra A. Que recurso foi esse? Assinale com X na resposta correta. Então, além do parênteses, foi utilizado negrito, itálico ou sublinhado. Vocês lembram? Foi utilizado o itálico. Então, além de estar entre parênteses, a rubrica estava em itálico. Letra B. Copie do texto rubricas que indicam uma reação do personagem. Então, tem várias. Aqui é um exemplo.
A reação do senhor alfaiate, mostrando irritação. Senhor alfaiate aliviado. Então, viram? Não é só o movimento, demonstra a emoção. Então, ele está irritado, ele está aliviado. Então, talvez quando ele estivesse aliviado, ele falaria, ai, que alívio, né? Então, não é só falar o ai, que alívio, é demonstrar com o corpo, com a mão, o tom da voz. Vamos ver a seguinte, um gesto, uma ação do personagem. Alfaiate fazendo bico e imitando o sapo. Lembra da história da entrada que só poderia entrar quem tivesse boca pequena? E aí o sapo, vocês sabem, né? O sapo tem a boca grande. Ele fala, coitadinho do jacaré. Por quê? Porque o jacaré tem a boca grande também, assim como o sapo. Mas ele, para disfarçar, ele fez um bico para dizer que a boca dele é pequena. E ele falou, coitadinho do jacaré. Foi mais ou menos isso que ele falou, não é? Aí já traz o tom de uma graça. Mas para ter essa graça, precisa que o personagem, ele imite, que ele faça, que ele siga a orientação que está na rubrica para que pudesse entender, para que pudesse ter a graça. Entenderam até aqui? Para finalizar, vamos então rever os pontos principais do que nós já falamos sobre peça teatral. Vejam que aqui nós temos 2 trechos da peça que vocês leram e nós vamos ver exatamente o que é cada uma dessas 2 partes, desses trechos que eu trouxe para vocês. Então, o primeiro trecho é o trecho lá do início, aquele que começa. Então, tem ali primeiro ato, né? Então, é a primeira cena que vai acontecer, é dividido em vários atos uma peça teatral. E aí, por ser o primeiro ato, ele vai trazer o cenário. Lembra que atrás que eu falei para vocês do cenário? Então, para que quem vai montar a peça saiba e para quem está lendo a peça saiba como que acontece, o que tem ali. Vamos ver. Então, nós temos assim, grande painel de tecido mostrando uma pequena vila com casas, as janelas da alfaiataria e da pensão deverão ser recortadas no painel, pois nelas aparecerão o senhor alfaiate e Dona Helena. Então, aqui nós temos o espaço, que é o cenário. Logo depois, nós temos a Dona Helena e o senhor alfaiate, que são personagens. Os personagens são muito importantes dentro da peça teatral, então traz ali identificado, está tudo em letra maiúscula, para que saiba a fala, que está acontecendo a fala de cada um deles. Esses personagens é que vão dar vida ao texto. Só que para esses personagens darem vida ao texto, eles têm um auxílio dentro do próprio texto, que está ali logo na sequência na fala do senhor alfaiate. Então, tem ali, senhor alfaiate, anunciando. Então, tenho o prazer de anunciar a história A Festa do Céu. E aí ele inclina o corpo para baixo, como se agradecesse ao público pela presença. Então, ele sai pela lateral esquerda e a Dona Helena sai pela lateral direita. Então, essa fala que diz que ele está anunciando, quer dizer que ele vai falar mais alto. E quando fala inclina o corpo, é quando termina uma peça, quando alguém vai agradecer, que a pessoa abaixa. Então, essas informações é o que nós chamamos de rubrica, certo? Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre peça teatral. Procure ler e, por que não, aproveitar que estamos ainda num processo que estamos mais em casa, organizar dentro da sua casa mesmo uma peça teatral. Chegamos ao fim de mais uma aula. E olhem lá atrás. Temos um cenário, um novo cenário, ou melhor dizendo, o antigo cenário. O cenário da casa da professora Daine, dando aula de língua portuguesa para o 4º ano. Então, retirei o cenário preto, que tinha as casinhas da vila que formava a peça teatral. Espero que vocês tenham aprendido sobre teatro, tenham se interessado. Quando puderem, quando for possível, se tiver na sua cidade, vá ao teatro, assista, leia peças de teatro, tem várias na internet. Bons estudos, façam a atividade que eu deixei e uma boa semana.